Piperno, eu sei que na última sexta-feira você estava curtindo folga ainda, mas você deve ter acompanhado no noticiário e nas manchetes um derretimento aí nas ações da Petrobras e uma queda, de mais de 50 bilhões no valor da companhia por conta dos dividendos que não foram distribuídos do jeito que o mercado esperava e apesar do lucro ter sido o segundo maior da história, também abaixo do que foi registrado lá em 2022. Pois bem, essa história está repercutindo ainda. Nesta segunda-feira, as ações da Petrobras voltaram a oscilar bastante e o presidente da República está reunido com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para discutir essa polêmica envolvendo os dividendos, porque há uma preocupação do mercado sobre uma possível interferência do governo nessa história, nessa decisão de não distribuir os dividendos extraordinários. Vou conversar então com o André Anelli, que está acompanhando essa história e vai trazer os detalhes para a gente agora. Reunião começou nessa tarde, o que a gente pode esperar, Anelli? Tem alguma novidade? Bem-vindo. Começou há aproximadamente meia hora essa reunião, viu, Evandro? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Hoje pela manhã, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, foi abordado pelo site G1 no aeroporto aqui de Brasília e garantiu que o presidente Lula não deu nenhuma ordem a respeito de pagamento de dividendos da estatal. Por outro lado, a Folha de São Paulo publicou e nós confirmamos agora há pouco com uma fonte aqui do Palácio do Planalto que Lula teria sido, na verdade, induzido a erro pelo Ministério de Minas e Energia, comandado por Alexandre Silveira, para então que ele pudesse dar aval a essa última retenção de dividendos que aconteceu na sexta-feira da semana passada. Essas duas versões são resultado, portanto, da queda de valor que você citou agora há pouco, né, Evandro? Queda de valor de mercado da Petrobras no valor de 55 bilhões de reais no último dia da semana passada, queda essa que foi registrada pela Bolsa de Valores, a B3. Essa desvalorização das ações foi motivada justamente então por essa decisão da companhia de não distribuir dividendos extraordinários aos acionistas. Situação essa que acabou deixando frustrados os investidores de forma generalizada. A queda na ação dessa última sexta-feira foi a maior desde fevereiro de 2021, quando então o presidente Jair Bolsonaro criticou o reajuste do diesel diante das ameaças à época de uma nova greve dos caminhoneiros. O presidente Lula ficou totalmente insatisfeito com a má repercussão dessa que é agora então a maior queda das ações da Petrobras nos últimos dias e ele então acabou chamando o presidente da companhia, Jean Paul Prates, para essa conversa que está ocorrendo neste momento aqui na sede do Executivo. Oficialmente, assessores da Petrobras dizem que a reunião já estava marcada e iria abordar questões relacionadas aos investimentos futuros da estatal. A gente apurou que, de fato, sim, essa reunião já estava prevista antes da crise que foi registrada no final da semana passada, mas por conta dessa crise na Bolsa de Valores, a desvalorização das ações da Petrobras, a pauta principal dessa reunião é sim essa desvalorização que acabou repercutindo mal financeiramente e frustrou não só os investidores, mas também o próprio presidente Lula, que, de um lado, a afirmação é de que ele não teria dado ordens em relação à retenção dos dividendos e, por outro lado, a versão é que ele teria sido induzido ao erro por assessores do Ministério de Minas e Energia a dar o aval, então, para essa retenção. A reunião deve durar cerca de mais meia hora, 40 minutos, e a gente traz novas informações a qualquer momento aqui, quando, então, forem divulgadas. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli? É importante, então, que você, se tiver alguma novidade, só gritar a gente aqui que a gente volta ao vivo contigo. E aí, quando a gente fala sobre os futuros investimentos da Petrobras, a gente pode pensar em alguma questão muito positiva, mas conversando com alguns analistas de mercado e lendo também as várias opiniões que foram dadas do mercado financeiro em relação ao que está acontecendo na Petrobras, uma das preocupações é justamente essa, a retenção desses dividendos para investimentos futuros que possam não significar bons investimentos ou aquisições que não necessariamente agreguem valor à Petrobras. Isso gera uma incerteza e o mercado financeiro não gosta de trabalhar no escuro, não é mesmo, Luiz Felipe Dávila? É verdade, não só no escuro, mas principalmente na imprevisibilidade. É inacreditável como o presidente da República não aprendeu com os erros do passado.
Na época da Dilma, onde teve a maior interferência do governo na Petrobras, a empresa quase quebrou, quase foi à falência. E aí o presidente parece que não aprendeu essa lição. Então, olha só a manchete. Não teve nada a ver, mas está reunido com o ministro da Energia e agora com o presidente da Petrobras para discutir dividendo. Como não está interferindo? É óbvio que o sinal que está dando é que o governo está interferindo e não é pouco, é muito. Inclusive para definir os investimentos da companhia. E quais são esses investimentos que preocupam o mercado? Em refinarias, tipo Abreu e Lima, um desastre de investimento, o pior retorno que teve sobre o investimento feito pela Petrobras, e o governo dobrando a aposta no investimento que deu errado, mostrou ser absolutamente inadequado no tempo. Então, assim, tudo isso cria imprevisibilidade. E, óbvio, mexer na regra da distribuição do dividendo, que isso é pecado mortal para o mercado, né? Então, assim, é um acúmulo de erros sucessivos de um presidente que parece que é a primeira vez que ocupa a presidência da República e a gente esquece que é a terceira vez. Então, não tem como ter espaço, como eu já disse aqui, para ignorância do presidente da República, que ocupa a terceira vez a presidência da República em temas tão sensíveis como a independência da governança de uma empresa de capital aberto, como é o caso da Petrobras. Ô Gustavo Segré, o mercado começou a desconfiar de uma interferência direta do presidente da República, ou seja, um próprio pedido dele para haver essa retenção ou até mesmo uma escolha que influenciou os votos ali que foram dados no Conselho. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prattis, disse que não houve qualquer tipo de decisão do presidente da República ou ordem para que isso fosse feito. Mas eu lembrei de um comentário que você fez na última sexta-feira que eu guardei, que é o seguinte: se isso tivesse acontecido numa empresa privada, ou seja, uma perda no valor de mercado de mais de 50 bilhões de reais, provavelmente aquele presidente, a pessoa que tomou a decisão, já teria rodado ali da empresa. Sem dúvida nenhuma. E, diante dessa sua opinião, que foi compartilhada também por várias outras pessoas que analisam esse mercado, essa reunião de hoje de Jean Paul Prattis com o presidente da República acendeu esse alerta. Opa, será que ele corre o risco de cair? Como é que você avalia? Eu não sei se corre o risco de cair, Evandro, boa tarde para a nossa audiência, mas com certeza vai ter um cartão amarelo se não for o vermelho. Por dois motivos. Primeiro, porque mesmo que o presidente da Petrobras diga que não teve interferência, tem as digitais do governo nessa determinação. Não tem como discutir isso. Mas o pior não é isso, Evandro. O pior é que a desculpa de não distribuir dividendos para investimentos não é possível. E vou ler. Segundo Sérgio Caetano, diretor financeiro e de relacionamento com os investidores, afirmou na sexta-feira, em conferência com investidores e analistas, que os dividendos extraordinários da estatal retidos no ano de 2023 não serão redirecionados para investimentos como foi cogitado pelo mercado. Sim. Não sou eu que estou falando, é o diretor da Petrobras. Exatamente, e que essa distribuição poderia acontecer em qualquer momento, essa distribuição extraordinária. Mas já perdeu 55 bilhões e vou juntar mais. Vou juntar mais. Essa é a questão. Se você somar os 55 bilhões da Petrobras com os 43 bilhões da Vale, que perdeu de mercado por interferência, lembrando quando o presidente queria colocar o CEO, que tinha que sair, Bartolomeu é o atual presidente, o CEO, bom, ele já foi confirmado até final do ano, mas o Estado, o governo, queria colocar o presidente aí. 43 bilhões que perdeu a empresa. Ou seja, 43 mais 55, estamos falando de 100 bilhões de reais por uma interferência do Estado. E esses próprios dividendos extraordinários que seriam distribuídos, eles são avaliados em torno de 43,2 bilhões, ou seja, eles estão abaixo também do que perdeu a Petrobras depois dessa situação. E vamos de novo. Seriam 50 mil moradias de Minha Casa, Minha Vida. Multiplica por 4 pessoas. Estamos falando de muita gente que poderia ter com esse dinheiro, não é que esse dinheiro seja utilizado, mas serve para ter uma referência. Esse dinheiro equivale a 50 mil moradias, Minha Casa, Minha Vida. Então estamos falando de realmente muita coisa. São 2 milhões de pessoas praticamente. Então você fala, como é que pode?
Ô, Fábio Piperno, além de dizer que não houve interferência do presidente da República nessa história, Jean Paul Prats diz que está havendo muita espuma em torno das questões que estão sendo debatidas. Você entende que há uma tempestade no copo d'água ou uma situação como essa demanda, sim, debate, crítica e, principalmente, que aqueles que cometeram os erros sejam identificados e punidos? Então, Evandro, são muitas coisas. Aliás, o Segre tocou num ponto importante. Vamos começar pela lenda urbana, de que esses dinheiros, esses 43 bilhões retidos, seriam destinados a algum investimento megalomaníaco. Não aquisição pode. De algo, né? Exatamente, é isso aí que o Segre falou. O plano de investimentos, que prevê, inclusive, aumento da capacidade de refino, novas prospecções e tal, isso já foi anunciado ano passado. Ele já está lá. Ele é muito grande, é muito vultoso, inclusive. Ele já está lá. Não pode pegar esse dinheiro a mais e colocar lá para aumentar isso aí. Né? Então, isso contrariaria os estatutos da empresa. Enfim, não pode fazer. Em relação ao que você falou, é claro que quem conduziu essa operação desastrada tem que ser identificado. E por quê? Porque há claramente uma queda de braço no governo entre o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o Prats. O ministro, há muito tempo, gostaria de ver trocado o comando da Petrobras. Ele é de um outro grupo político e não tem nenhuma relação com o Prats. Então, veja, nesse momento, é óbvio que há um embate entre os dois e os votos, em tese, que o governo poderia orientar, manipular, usem a palavra, o verbo que quiserem, na opção adotada na semana passada, os 4 votos são de conselheiros e diretores mais ligados ao ministro das Minas e Energia, tanto que o Prats nem votou, ele preferiu... O Prats ele se absteve, ele Exatamente. disse que não teve tempo de definição. Então, assim, eles poderiam ter feito outras reuniões para definir a distribuição dos dividendos extraordinários, mas que eles precisavam tomar aquela decisão naquele momento e que, por isso, se votou pela retenção, mas que conversas ainda vão avançar. Sim. Essa foi uma das explicações dadas pelo Jean Paul Prats. Inclusive, ela pode ser derrubada e esses dividendos eles podem ser pagos. Sobre o lucro menor, isso, aliás, é o segundo maior da história e perdeu para o de 2022. 120 bi agora. Exatamente, 124 bilhões. Então, o que aconteceu? Está exatamente dentro da média do mercado. As grandes petroleiras chegaram a perder aí 40%, aquelas que já divulgaram o balanço, 40% em relação a 2022, porque foi o momento em que o petróleo chegou a 120 e tantos reais. Então, também... foi um movimento normal. A Petrobras não está fora do trilho. Só que o mercado financeiro ele fez questão de colocar ali que o problema não foi o lucro menor. Foi o não cumprimento da distribuição dos dividendos extraordinários. E aí tem essa questão que foi colocada aqui pelo Segre, que é muito interessante, que é, por mais que agora esses dividendos sejam distribuídos, Gani, a empresa já sangrou. Já, exatamente. O mercado financeiro, ele não gosta de incerteza. Incerteza vai para preço. Então, em finanças, a gente define risco como incerteza. Incerteza contrária às suas expectativas. Então, qual que era a expectativa do mercado financeiro? A previsibilidade dos dividendos. Há uma mudança na política de dividendos que o mercado financeiro, o conjunto de investidores que age racionalmente, não contava. Essa mudança, pouco importa qual é a finalidade. Se houve a mudança, o mercado não gosta. Por quê? Porque fala, poxa, eu vou comprar ações da Petrobras porque eu gosto de receber dividendos. Porque, historicamente, a Petrobras é uma alta pagadora de dividendos. A partir do momento que ela retém esses dividendos, eu falo, opa, peraí, mas eu comprei ações da Petrobras, inclusive para ter os dividendos. O investidor, ele age racionalmente. Agora, se essa mudança na política de dividendos é para investimentos, para reter, né, esse capital, para investir em aquisições de petroleiras, enfim, ou se é para fazer, pior ainda, colchão de liquidez para segurar preço, a gente não sabe, né? O ponto é
que a retenção por si só sinalizou uma interferência do governo, mercado não gosta de interferência, risco vai para preço e por isso que caiu 10% aí na sexta-feira. O que foi, Segré? Você levantou a mão? Levantei a mão porque na sexta-feira nós discutimos esse assunto com o Felipe e ele mencionava que tinha caído tanto a ação da Petrobras por causa do prejuízo. Eu recebi de uma audiência nossa, de um ouvinte desse programa, agradeço, não lembrei do nome, mas eu fiz um print de tela e olha só, Shell perdeu 30% do lucro em relação a 2022. No dia, perdeu 2,4%. Sim. A Chevron perdeu 40% em relação ao ano anterior. Perdeu 2% nesse dia. E a Petrobras? A BP, 50% em relação ao ano anterior, perdeu 5% do seu valor. E ExxonMobil perdeu 35% em relação ao ano anterior e perdeu 1%. Esses primeiros números que foram apresentados pelo Segré são os lucros. Então, em termos de lucro, comparados aos anos anteriores, foram perdas de 40%, 30%. Isso. Os números que vieram depois são os valores de mercado que essas empresas perderam. Então, reparem, 2%, 5%. E a Petrobras foi quanto, Gustavo Segré? 10%. Então não é por causa do prejuízo. 10,1. Uma empresa que perdeu 50% caiu 5%. Até porque o prejuízo já estava dentro do consenso dos analistas, não foi algo extraordinário. Todo mundo já esperava o prejuízo, então o que explica a queda é a mudança na política. Ô Dávila, mas antes só de você avançar, eu só queria te fazer uma pergunta, Piperno, sobre o que foi trazido como argumento inicial aqui pelo Luiz Felipe Dávila, de que no terceiro mandato de Lula isso é praticamente inaceitável com a experiência política que ele tem. Você concorda? Um choque na empresa. Aliás, isso é ruim para o governo. Até porque, se o governo quer dinheiro para enfim, perseguir a utópica meta aí do déficit zero, ora, é óbvio que quanto mais dividendos a Petrobras pagar, melhor para o caixa. Porque ele é um dos acionistas. Então não é que o governo chegou lá e falou assim, ó, não dê dividendo porque eu não quero esse dinheiro para o meu caixa. É isso, há uma queda de braço entre o comando da empresa e o ministro das Minas e Energia. Avance, Dávila. Não, exatamente o ponto que o Perno falou. O problema é o seguinte, na hora que você tem interferência política, você abre o caminho para disputa política. É lá, o Ministério de Minas e Energia brigando com o presidente da Petrobras e cada um quer uma coisa e ninguém quer o bem da companhia. É disputa de poder. Um quer tirar o presidente, o outro exerce o poder de voto, o ministro influenciando o voto contra a história dos dividendos, que causa um problema no mercado, que provavelmente é para desestabilizar o presidente e remover o presidente. Ou seja, tudo se transforma em briga política e de poder. E a companhia, que deveria estar zelando pelo seu próprio interesse e o interesse dos acionistas, isso é assunto secundário. E aí não cumpre nem o que o Piperno falou, que deveria ser pagar o maior dividendos possível justamente para ter mais dinheiro para atingir o déficit zero. Ou seja, é um bate-cabeça constante. E no momento em que o presidente Lula vai sentar com o presidente da Petrobras para discutir política de investimento da empresa, como é que não tem interferência do governo na Petrobras? É óbvio que tem. E isso gera enorme instabilidade política, imprevisibilidade, como disse o Alan Gani, e evidentemente, como muita gente faz conservadora no mercado, é comprar carteira acionária de empresas que geram dividendo. E pega uma das maiores empresas que geram dividendo e agora passa a ter uma política diferente, você cria um mal-estar danado no mercado. Ô, Piperno, quer acrescentar algo? Eu vi que você se manifestou durante a fala do Dávila ou não? Foi impressão minha? Não. Realmente há um choque, sim, entre os dois lados, entre esses dois polos. Agora, eu acho que a Petrobras ela tem que conversar muito com o governo, com o próprio presidente da República, até porque há questões sensíveis, não é só essa. Por exemplo, exploração de petróleo na foz do Amazonas. E esse vai ser o grande tema que a Petrobras vai ter que tratar em 2024.